E aí, seja bem-vindo a essa conversa. Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar o que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais com música, tá? Aqui eu quero te contar um pouquinho mais a fundo da minha trajetória no digital, tá? Muitas pessoas que me acompanham aqui já ouviram essa história, mas aqui eu vou contar um pouco mais a fundo. No lado que talvez, se você vive de música ou quer viver de música, possa te ajudar também. Eu sou o Daniel Santos, sou um músico, multi-instrumentista e estrategista digital. Trabalho com marketing desde 2020 e nos últimos anos eu venho ensinando tudo aquilo que eu aprendi, tá? Ensino você a ter um negócio digital sustentável, onde você pode trabalhar sozinho da sua casa e ser bem pago. Agora, falando especificamente, cara, daquilo que eu vivi. Sempre tive o sonho de viver de música. Então, quando eu era adolescente, ficava olhando os guitarristas e tal, falava, cara, um dia eu quero viver de música. Em 2019, eu estava cursando faculdade de marketing, o marketing tradicional, não era marketing digital, trabalhando no emprego CLT, ganhando R$ 1.400 mês e dando aulas de música como complemento. Cara, naquela época eu cobrava muito barato a mensalidade. Nossa, que porcaria. Eu sei que no final das contas eu tirava ali R$ 2.000 por mês, 2.300 em algum outro mês, porque variava nessa renda extra, mas não vivia de música. Até que um belo dia, olhando possibilidades, né, de empreender, de fazer alguma coisa, porque eu tinha certeza que eu não queria ser CLT e queria viver de música, só que eu não sabia como. Olhando algumas possibilidades, eu descobri o mercado digital. Aí eu fiz um cálculo. Se eu concluir a faculdade, na qual eu me encontro hoje, que era a faculdade de marketing, para eu fazer aí R$ 10.000 no mês, vai demorar muitos anos, cara. Eu tenho que ser um sênior nessa área. Para eu começar a fazer R$ 2.500 por mês, eu tenho que concluir a faculdade, que faltam mais de 3 anos, para eu começar a ganhar R$ 2.500 por mês. Se eu criar um curso de música, ensinando guitarra, ensinando violão, e vender na internet, se eu tiver um curso de R$ 300 e vender 10, que é pouco se a gente for contar no mês, já são R$ 3.000. O que eu fiz nesse exato momento? Fui lá, tranquei o curso e comecei a enfiar a cara no marketing digital. Comecei a estudar profundamente, comecei a produzir conteúdo. E, cara, muito ruim, tá? Eu não tinha ideia de como fazer as coisas. Minha comunicação era horrível. Eu não tinha equipamento necessário para estar começando a produzir, mas nada disso foi impedimento. Minha vontade de fazer acontecer era maior do que os empecilhos, tá? Eu ouvi uma frase muito interessante esses dias de um guitarrista que eu gosto muito, Leandro Esteves. Assim que as minhas desculpas desapareceram, os meus resultados começaram a chegar. Pronto. Elimine as desculpas e as coisas elas vão acontecer. E eu comecei a fazer as coisas na internet. Comecei a produzir conteúdo e tal, comecei a dar aulas no 1 a 1, né? Tanto online como presencial e tal, e veio a primeira renda. Só que aqui entrou uma armadilha. Quando você é músico e você começa a dar aulas, qual que é a lógica? Poxa, eu preciso de alunos, então eu vou lotar a minha agenda. E, cara, isso é terrível. Por quê? Porque você começa a vender hora, você não consegue escalar o seu tempo, você está sempre cansado e vira um ciclo vicioso que é o seguinte, poxa, eu tenho que ter X alunos aqui por mês para me manter. Se eu parar por uma semana de dar aulas, isso compromete o mês seguinte. E por aí vai, vira um ciclo que você não pode interromper porque você para de ter grana se você interromper esse ciclo. E qual foi a solução que eu tive para sair desse ciclo? Colocar foco, 100% de energia em um produto digital. Se você é músico assim como eu, você provavelmente já olhou para a internet, já olhou para o digital e falou, cara, talvez eu possa fazer isso acontecer, mas parece muito complexo, parece muito forçado. Eu acho que essa é a palavra certa, tá? A maioria das pessoas que tentam ensinar marketing na internet tentam ensinar uma coisa forçada, onde você vai ali meio que ser um guru ou ser quase que uma pessoa que está enganando as outras, colocando promessas milagrosas, colocando coisas que não condizem com a realidade. E eu também tinha esse receio de tender para esse lado, cara. Era uma coisa que me incomodava muito. Só que eu percebi, depois de testar várias estratégias, depois de testar várias coisas, que o que funciona, principalmente para gente que é músico, é você fazer a coisa da forma mais simplificada possível, no sentido de não precisar ser tão agressivo,
nas suas promessas, no seu marketing, não precisar, cara, de 1 milhão de automações, de 1 milhão de ferramentas para começar e tal. E foi quando eu decidi fazer a coisa mais simples possível, mas que funciona com estratégia. Não quer dizer que é simples, que é de qualquer jeito. É uma estratégia simples, fácil de replicar, que coloca dinheiro no seu bolso. Foi isso que eu fiz, decidi fazer isso por 1 ano e foi onde eu consegui faturar os meus primeiros 100 mil reais no digital. Isso já faz tempo, tá? Foi em 2022, 2023 ali, entre esses 2 anos especificamente. Eu decidi começar a aplicar a coisa mais simples em meio de 2022 e daí pra frente foi só sucesso. E cara, vou te explicar aqui exatamente como que eu fiz e como que talvez você possa fazer isso na sua vida hoje também. O erro de muitos professores de música quando estão querendo começar a fazer alguma coisa na internet é pensar o seguinte, cara, eu tenho tal conhecimento, então eu vou fazer um programa completo, onde eu coloque todo o conhecimento que eu tenho aqui dentro. Isso, caso você não seja professor de música, também vale para a sua área, tá? Eu sei que nesse canal muitas pessoas me acompanham. E aí você pensa o seguinte, poxa, eu tenho um conhecimento muito amplo, eu vou colocar todo esse conhecimento dentro de um produto que eu consigo atender o máximo de pessoas possível e aí as coisas vão dar certo, e eu vou vender muito. Cara, você não vai vender nada, você vai passar anos frustrado com o seu produto completo, super completo, que atende ali do básico ao avançado, mas você não vai ver transformação na sua vida, no seu bolso, porque ninguém vai comprar. Nossa, Daniel, por que você está falando isso, cara? Parece ruim. Eu não pensava assim. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu passei, tá? O primeiro curso que eu criei, olha só, se chamava Violão Diferenciado. Qual que era a ideia do violão diferenciado? A pessoa começar do zero, do zero, de como tocar violão até sair tocando todas as músicas de ouvido, conseguir improvisar, conseguir criar arranjos e tal. E aí eu criei um curso completo, que ia do zero ao avançado. Comecei a produzir conteúdo. Comecei a fazer live, comecei a tentar vender. Cara, se passaram meses, cerca de 4, 5 meses, eu não tinha feito uma venda. Até eu descobri que as pessoas elas não compram o que é completo. As pessoas elas compram o que elas entendem. Você, meu querido, minha querida, a gente tem aquela sensação maravilhosa de, poxa, eu quero que as pessoas comprem o meu produto e elas se tornem um músico assim como eu sou hoje. Por quê? Porque você se dedicou, você estudou, você passou tempo. Só que grande parte das pessoas não querem se tornar músicos profissionais, cara. Grande parte das pessoas. Por quê? Porque, olha só, você acha que alguém... Eu sou guitarrista hoje, ó. Guitarrista, cantor, muito instrumentista, né, cara? Mas o meu instrumento principal é a guitarra. Vamos colocar guitarra e violão, né, cara? Eu me dedico muito aos dois. E a voz também. Você acha que alguém que não quer viver de música tem paciência para pegar isso aqui e estudar 2 horas todo santo dia? Hoje eu não estudo 2 horas por dia, sendo bem franco, mas teve uma época da minha vida, cara, que eu passava muito tempo com a guitarra. Hoje eu estudo meia hora, tem dia que eu estudo 1h30. Eu pego a guitarra todo dia para praticar. Mas não marcando de relógio 2 horas de estudo todo dia. Você acha que alguém, cara, que não quer viver de música, tem paciência de parar todo santo dia e estudar técnica vocal por 1 hora, de passar 5 meses, 6 meses se dedicando a uma música que tem dificuldade para atingir aquele agudo? Você acha? As pessoas, elas não querem nem saber do que tem dentro do seu produto, elas querem que você resolva o problema delas. E aí entra uma coisa que é muito simples de você entender. Quando você entrega para a pessoa uma solução muito completa, fica muito difícil de você comunicar isso no seu conteúdo. E eu não estou falando que você nunca vai chegar nesse nível de entregar uma solução completa para a pessoa. Só que para começar, essa é a pior maneira. Porque, vou te dar um exemplo. Se eu crio um curso de guitarra completo, que vai do zero ao avançado, no meu conteúdo eu tenho que falar sobre tudo. Eu tenho que falar para o cara que está começando do zero, eu tenho que falar sobre postura, eu tenho que falar sobre isso, sobre aquilo, aí eu tenho que falar sobre improviso, sobre o cara improvisar utilizando a escala maior, a pentatônica, só que aí eu tenho que também falar sobre intervalos, mas eu tenho que falar também sobre técnica, né? Porque não adianta nada, o cara está começando do zero, se ele não sabe uma técnica legal, ele não vai conseguir improvisar. Percebe que fica confuso? Como é que eu explico isso para a pessoa? Fica difícil. Qual que é a estratégia que a gente usa?
E a estratégia que exatamente eu fiz, que virou a chave, me fez sair do cara que não faturava no digital para um cara que em pouco tempo passou a faturar 5 mil por mês, 10 mil por mês, bateu os primeiros 100 mil no digital, chegou à marca de 4.600 alunos. Como? Ensinando, resolvendo apenas um problema. Como assim, Daniel? Cara, o seu público tem várias dificuldades. Tem várias dificuldades mesmo. E você tem um escopo de habilidades específica. O que foi que eu fiz? Cara, deixa eu analisar aqui. Poxa, eu tenho tais habilidades aqui dentro da música. Vou produzir conteúdo sobre aquilo que eu quero falar, primeiramente, tá? Você precisa... Por quê? Porque se você tem um negócio que você não está gostando daquilo que você está ensinando, cara, vai dar ruim. Você não precisa... por exemplo, eu não queria falar com iniciantes, eu não queria falar com ninguém que estava começando do zero. E no começo eu falava por quê? Porque eu pensava que tinha que ser assim, olha que loucura. Só que não, aqui na internet... Você escolhe com quem você quer trabalhar. E quando você escolhe, você tem muito mais poder de persuasão. Você tem muito mais poder, muito mais impacto sobre aquilo que você vai ensinar. Por quê? Porque você escolheu aquilo, você se sente seguro e é aquilo que você quer e você tem energia. Você transmite isso através do seu conteúdo. No começo, eu ensinava tudo. Ensinava, inclusive, para iniciantes. Por quê? Porque eu achava que era assim. Aí eu cortei, falei, não vou falar mais com quem está começando do zero. Pronto, já foi uma divisão. Aí, o que eu fiz? Voltando lá nesse curso de violão diferenciado. Ele custava R$300, 297, né? Eu parei de falar com iniciantes e foquei. Esse curso, a partir de agora, ele não é mais para iniciantes. Ele resolve uma única dor. Ele resolve a dor de quem quer tocar sem depender de cifras. Pronto. Quando eu comecei a fazer isso, começaram a aparecer as pessoas interessadas e tal. Aí eu comecei a vender. Esse curso, especificamente, no meu primeiro ano, não no meu primeiro ano, mas vamos colocar do primeiro ali até metade do segundo, 1 ano e meio mais ou menos do digital, eu faturei 37, 36 mil, se eu não me engano, com esse curso. Não é muito, mas já é uma grana que, poxa, começo no digital, né? Eu estava aprendendo, eu errei bastante, como eu estou te falando aqui, passei meses tentando ensinar tudo para as pessoas e vi que não dava certo, até eu corrigir a rota. E eu criei um curso que resolve uma única dor. Às vezes você nem precisa criar um novo curso, você pode só adaptar esse curso que você tem para resolver uma única solução e começar a comunicar isso no seu conteúdo, tá? E aí, cara, depois eu migrei, comecei a falar sobre guitarra. Como eu já sabia sobre isso, em resolver uma única dor, o que eu comecei? Eu comecei falando sobre uma única dor específica que atingia, cara, muito bem o meu público. Que era o quê? Às vezes o cara ele tocava guitarra, mas ele não sabia se diferenciar do violão. Comecei a ensinar especificamente sobre isso, do meu jeito, da minha forma de ensinar, da forma que eu acredito. E aí deu certo também. E isso é muito replicável. Por quê, cara? Porque se você escolhe falar de uma coisa, tá? Você fala sobre uma coisa no seu conteúdo, as pessoas que têm dificuldade daquilo, elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Só que se você todo dia está mudando o seu conteúdo, mudando a sua linha de raciocínio, cara, ninguém permanece. Então você cria uma audiência quando você fixa sua bandeira em um tópico e repete aquilo até dar certo. Beleza. Cara, depois que eu fiz mais de 1000 vendas, por exemplo, desse treinamento, onde eu falava pro cara como tocar guitarra diferente do violão, depois que eu fiz isso, eu comecei a falar de outros temas. Mas para começar, você finca sua bandeira em um tópico e domina aquilo. Para quê? Para que as pessoas associem o seu nome àquela resolução. E aí você consegue evoluir. Você pode tirar isso de experiência em vários músicos que talvez você acompanhe. Que talvez você olhe e fale, eu gosto do trabalho desse cara. Com certeza tem alguma coisa específica que ele fala muito e você acompanha por conta disso. Só que se você tentar ir na onda do que as pessoas aqui te dizem no marketing digital, não para músicos, vai ficar complexo. Você vai deixar a coisa complexa, você vai travar. E, cara, uma coisa que todos nós temos, tá? A gente, como músico, ser músico é uma profissão que demanda muito da parte do lado emocional. E quando a gente percebe que uma coisa não está perfeita, cara, a gente quer procrastinar, a gente quer estudar mais, a gente quer melhorar mais. E se você não faz a coisa da forma mais simples possível, começa e melhora do jeito que dá, você não vai ter resultado.
não vai ter resultado. Por quê? Porque você vai ficar estudando, sempre estudando e nunca vai lançar. Tá? E você tem que buscar um caminho simples, uma estratégia onde você crie conteúdo, por exemplo, faça tráfego pago e tenha um único produto. E tudo isso encaminha a pessoa para um único lugar, uma única direção, e aí você vai vender mais fácil. Inclusive, é isso que eu te ensino a fazer na minha mentoria individual, tá? Se você tem interesse em ter um acompanhamento individual para colocar o seu projeto no ar, para colocar aí o seu negócio digital sustentável, onde você faça tudo sozinho da sua casa, o link está na descrição. Leia, clica lá no botão para falar comigo no WhatsApp, eu vou te explicar como que funciona. Mas você precisa, cara, apontar os seus esforços para uma única direção. Aí a pessoa ela vai entender aquilo que você quer. Cara, você pode ser muito bem pago com música. Você pode faturar muito bem com aquilo que você acredita. Só que para isso você precisa se planejar. Você precisa ter um direcionamento. Você precisa saber o que fazer. Tá? Muitas pessoas elas se frustram porque ficam pulando de estratégia em estratégia e nunca conseguem sair do lugar. Só que quando você tem ali exatamente, cara, um passo a passo, as coisas elas ficam mais fluidas, mais leves. E você merece ter tempo, você merece ter liberdade. Afinal, você já se dedicou tanto ao seu instrumento para agora, às vezes, passar o dia todo dando aula, cara, não ver resultado expressivo. Eu conheço gente que dá aula o dia todo, velho, ele não coloca 5 mil reais no bolso. Eu tenho um curso, que eu só vendo ele no TikTok, que todo mês ele coloca entre 5 a 7 mil reais por mês no meu bolso. Um curso. É um curso da minha estratégia, cara. Hoje eu tenho várias estratégias rodando. Esse treinamento específico, eu não vendo hora, eu coloco lá só o conteúdo todo dia no TikTok, que me demanda pouquíssimo tempo, e desse único curso chega a cerca de 5 a 7 mil reais mês de vendas. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Está ao seu alcance, cara, mas você precisa fazer as escolhas certas para isso. E no que eu puder te ajudar, pode contar comigo, tá? Inclusive, novamente, o link da consultoria da mentoria individual está aqui na descrição. Se inscreve nesse canal. Se você tem dúvidas sobre marketing digital, se você tem dúvidas como criar o seu produto, deixa aqui nos comentários, tá? Eu fiz esse vídeo específico voltado para o público que eu mais atendi, né? Porque eu trabalhei especificamente com isso por muito tempo, que são os músicos. Então, eu gostaria de ver se vai dar certo isso aqui nesse canal. Me diz nos comentários, é um experimento. E até o próximo vídeo. Goodbye.